Há clubes que contam anos e há clubes que contam histórias. No dia em que o Sport Lisboa e Benfica celebra mais um aniversário, celebramos também aquilo que nunca se escreve em números: o caráter, a exigência, a identidade, a mística. A forma única de sentir o símbolo que não se veste apenas, honra-se. Porque o Benfica não se explica, sente-se. E há quem o viva todos os dias, no silêncio antes de um jogo, na voz que se levanta no balneário e na convicção de que o primeiro lugar é o único destino possível. Hoje não revelamos o nome, hoje deixamos que sejam as palavras a construí-lo. Paixão. Atitude. Mas falta de atitude comigo, não. União. Liderança. Aquela começar a passar-se dos limites é cá para fora logo. Orgulho. Bem jogado, Sara. Ambição. E nós queremos ganhar. Está bem? Mas com cabeça, com inteligência. Luta. Ai! Mística. Pá, eu nem no treino gostava de perder. Exigência. É aqui que vocês mostram. Semanalmente, diariamente. Identidade. Minhas amigas, hoje é outra vez o patinho macaquinho todo sujo. Dedicação. É posse de bola. Ouçam bem, posse de bola. Amor. Que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura. Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo que o amor... Já temos 57 anos de idade, comecei com 4 aninhos no parede, nunca parei. Esta é a minha modalidade e vai ser a minha modalidade até aos meus últimos dias, ou como treinador ou como espectador, vai ser a minha modalidade. Façam passos com força e depois patinem muito. Tudo bem? Bem-vindo ao Parede. Tudo bem, obrigado. Isto é o parede atual. Não tem nada a ver com o meu tempo, mas é o parede atual. Era assim, o alternativo, e o oficial é às riscas. Este era ótimo. Sim, isto já tem muitos anos. Isto é de 80. É, muitos anos. O Paulo é um símbolo do Parede também. Foi um excelente jogador, é um excelente treinador. O Paulo não esquece quem o ajudou no início da sua carreira, no início da sua vida. Não nos podemos esquecer que o Paulo chegou ao Parede com 4 anos e meio, 5 anos. Foi aí que ele começou a dar os primeiros passos na modalidade. Isto está aqui, é uma relíquia mesmo. Isto é uma relíquia. Quando eu tinha 4 aninhos, lembro que os séniores jogavam com esta bota. Além da borracha aqui em baixo, vês que é uma borracha, parece de pneu mesmo, que era o tacão na altura, ainda tinha aqui um reforço também de borracha para não estragar. Havia rodas de alumínio para a chuva. Depois passou para isto, para este tipo de bota. Isto era pesado, como tudo. Hoje em dia já não tem nada deste peso. Eu ainda cheguei a jogar com botas que tinha nos pés 5 kg. Agora o máximo é para aí 2,5 kg. As minhas caleiras, sabes como é que eram? Eram os canos das obras. Cortávamos o cano a meio, abríamos e punhamos esponja lá dentro e eram as caneleiras dos jogadores da Alca. De modo que quando cheguei ao Parede e vejo aquela fotografia do Paulo, foi para mim assim, espera lá o Paulo sair daqui, porque eu não fazia a mínima ideia. E depois a sua humildade, saber quem foi o Paulo, saber quem é hoje o Paulo, e ele continua a ser uma pessoa extremamente
digamos, entre comas, simples e humilde. Reconhece de onde veio para chegar onde conseguiu chegar. Comecei neste clube, não neste pavilhão, num pavilhão mais mítico que este. Ia para a praia com os amigos e o meu irmão encontrou um amigo. Então vais para a praia? Não, vou hóquei, vou praticar hóquei. O que é isso hóquei? É uns patins debaixo dos pés com umas rodinhas. E eu achei aquilo engraçado, fui também nesse dia a esse pavilhão, que era quando íamos para a praia, passávamos por o pavilhão, e eu gostei imenso. Os miúdos faziam filas para apanhar os melhores patins, porque os patins tinham umas fivelas e os miúdos ficavam todos à espera do treinador, que os meus pais tinham dificuldade financeiros, o dinheiro era todo para as coisas, para as despesas, e uma coisa que a minha mãe me disse na altura, à direção do Paredes na altura, vocês podem comprar os patins e eu todos os meses pago uma parte até acabar. E a direção do Paredes na altura é que me ofereceram os primeiros patins. Teres uma coisa debaixo dos teus pés, com umas rodinhas, e conseguires patinar. Isso foi a primeira coisa que me encantou. Depois pôr o stick e bola, o fascínio do stick e bola também me fascinou imenso nessa altura. E pronto, e nunca mais saí. Os colegas do meu irmão desistiram, o meu irmão nem sequer também foi ao hóquei, mas eu desde aquele dia até hoje estou na modalidade. Muitos treinadores me marcaram. Foi o Sr. Chico, o Sr. de Paços de Arcos, Carlos Dantas no Benfica. 10 anos que eu tive no Benfica enquanto jogador foi o Carlos Dantas. Na altura o Carlos Dantas, em termos técnicos ou táticos, estava muito à frente dos outros. E depois o Sr. Livramento, que era um senhor que tinha a estrelinha da sorte também com ele, que me ensinou muita coisa. Isto é a escola cá. Está a escola. É um clube que me diz muito desde miúdo. Consegui ser campeão europeu sub-17 ainda como jogador do Paredes, em Palma de Maiorca em 85. O Paredes está sempre dentro de mim, né? Até morrer. Ou se calhar o clube é que está em dívida com o Paulo Almeida e eu tenciono, se calhar, reduzir um bocadinho essa dívida de gratidão, passando o Paulo a ter um grau de sócio no clube diferente do que é hoje, mas também que o Paulo fique como uma figura ligada à iniciação do hóquei em patins do Paredes Futebol Clube. E para nós também é um orgulho ter o Paulo como uma figura de referência para os meninos que agora com 4, 5 anos iniciam a sua patinagem. Fiquei triste por sair, mas por um lado ia contente porque eu tinha a ambição de ser campeão nacional, tinha a ambição de chegar a um clube grande, tinha a ambição de chegar à Seleção Nacional e consegui isso tudo com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha dedicação. A mim ninguém me deu nada. Quando é o teu clube do coração, tu nem pensas duas vezes. Quando o telefone tocou, o Benfica me quer contratar, eu não hesitei, disse logo que sim. Claro que depois a assinatura, saber que é real, que vens jogar para o teu clube de coração, desde miúdo, que eu me lembro sempre vermelho, e vou morrer vermelho. Eu já disse até à minha mulher e às minhas filhas, quando o pai fechar os olhos, quero ir vestido à Benfica, lá para baixo. Esse é aquilo que eu já pedi às minhas filhas e à minha mulher,
E elas, com certeza, se eu partir primeiro, vão fazer isso. Isto, Paulo Almeida, grande gol! Que grande golo de Paulo Almeida! Batendo luz ao rubro. Mas tudo nasce, Luís Gouveia, de um lance muito discutível na área do Benfica. Vamos ver a repetição deste maravilhoso golo de Paulo Almeida. É uma picadinha impressionante do Paulo Almeida, não é a primeira vez, nem será a última que ele faz gestos técnicos com esta perfeição. O Paulo Almeida entrou muitíssimo bem no jogo, com aquela sua velocidade, aquela sua força de ser o motor da equipe. O Benfica, para ele, até me arrepio, porque é um sentimento que ele tem que não se explica. Mesmo acho que é o amor mesmo, pronto, amor à camisola mesmo sem ganhar ou sem ser só o aspecto monetário, não é? Acho que é um amor que não se explica e eu lembro-me, porque no fundo 18 anos, o que é 18 anos na nossa vida, não é? Era um miúdo e eu uma menina, não é? E quando ele chegou a dizer que tinha havido esse contacto foi uma alegria para ele e eu não tinha também a ideia da dimensão que era, não é? Depois, pronto, foi tudo para ele. Claro que chegar ao Benfica para mim foi o topo do topo. Foi chegar ao maior clube português, ao maior clube do mundo para mim. E ainda por cima, numa equipa sénior do Benfica. E depois, pronto, é claro, o primeiro jogo, um bocadinho de nervos também, mas depois de começar o jogo, passou os nervos e a partir do primeiro dia é como se fosse a minha casa e é a minha casa até hoje. O Benfica estava a querer, ano após ano, a construir uma grande equipa porque queria ter a hegemonia do hóquei patins e conseguiu juntar os jogadores da Seleção Nacional no Benfica, neste caso o Paulo Almeida, o Vítor Fornato, o Luís Ferreira e o Rui Lopes. Tinha também o Zé Carlos, o guarda-redes também, que era internacional português, e depois mais tarde aparece o Fernando Almeida. E isso são os 10 anos praticamente a equipa que o Benfica ficou e com muito êxito, com muitos títulos. O momento mais alto, se formos a ver em termos de Benfica, foi a primeira taça Ceres que o Benfica ganhou, que foi em duas mãos contra o Reus. A gente perdeu 6-4 em Reus e depois no pavilhão mítico, completamente cheio. Quando entramos para o aquecimento, o pavilhão já estava completamente cheio e o Benfica acaba por arrasar o Reus em casa, 10-3. E depois faltava os últimos 2 minutos, ouvir o pavilhão cantar Cheira Bem, Cheira a Lisboa. Para mim foi o momento mais alto, que até me arrepiei, estava a jogar e estava-me a arrepiar, porque as pessoas, o público, a cantar o Cheira Bem, Cheira a Lisboa, a 2 minutos do fim, que a vitória já estava conseguida para o Benfica, a primeira taça europeia, acho que para mim é a maior recordação. Pavilhões naquela altura não cabia nem mais uma pessoa, aquilo parecia que era sardinhas enlatadas, mas lembro-me e recordo-me bem de vir com o meu pai até muitas vezes aos treinos no pavilhão antigo e pronto, é um sentimento, portanto eu sou benfiquista desde que me lembro, também não tinha outra alternativa, senão o meu pai matava, mas realmente o que ele sente pelo Benfica, acho que ele conseguiu também passar para nós. E era dos momentos que eu mais gostava, a minha mãe até brinca comigo a dizer que eu nunca queria sair para ir para o pavilhão, mas depois quando lá chegava, adorava quando só via o nome Paulo Almeida, adorava as palmas, adorava quando ele entrava em campo e olhava logo diretamente para nós. Lembro-me de namorar com ele e ele vinha mais cedo para o Benfica para estar ao pé dos senhores que jogavam às cartas no café, que eu ainda hoje me lembro, estou a ver o sítio dos sócios, jogavam às cartas. Ele vinha ter com esses senhores. Vinha mais cedo para o treino, conversava com as senhoras da loja do Benfica, que era uma lojinha ainda pequenina. O Benfica havia sábados à Benfica mesmo, porque geralmente às 4 da tarde ou às 3 da tarde jogava o basquete, a seguir das 3 às 6 era o hóquei e depois às 8 era o futebol. Praticamente era sempre os sábados à Benfica.
Eu, antes de sair do Benfica, Marta, é público, eu tive um contrato assinado com o Barcelona. E o Barcelona, todos os anos, emprestou o Paulo Almeida ao Benfica, porque eu tinha assinado um contrato de 5 anos com o Barcelona, porque tinha acabado o contrato com o Benfica. Depois, o Benfica quis ficar comigo, tivemos algumas reuniões com os diretores do Barcelona e os diretores do Benfica, e o Benfica pedia para eu ficar e eu não consegui sair do Benfica e ir para Barcelona. Já que o Benfica fez o esforço para eu continuar, eu disse ao Benfica que ia falar com os diretores do Barcelona e ficava no Benfica. E todos os anos eram basicamente um empréstimo que o Barcelona fazia ao Benfica. Mas na maior crise do Benfica, tivemos 8 meses sem receber um tostão e treinámos todos os dias e jogámos todos os fins de semana e ganhámos o campeonato, a Supertaça e a Taça de Portugal. Ganhámos as 3 provas nacionais nesse ano da maior crise do Benfica. E a direção, na altura, nem sabia como é que a gente vinha para o treino, como é que a gente tinha gasolina para vir para o treino, como é que a gente comia, porque a grande maioria dos jogadores já eram profissionais de hóquei. Claro que tinham o suporte, e foi o suporte meu, familiar, a minha mulher que já trabalhava, ganhava o seu ordenado, mais os meus pais e os meus sogros conseguiram aguentar o barco, como se costuma dizer, esses 8 meses. Foi o momento de maior tristeza, a minha saída do Benfica, porque eu não queria sair do Benfica. Naquela altura houve os diretores do Benfica que vieram falar com as equipas no momento da crise do Benfica. Meus amigos, quem tiver convites que os aproveite, porque se calhar vamos fechar portas. 1999, pronto. Foi difícil porque, pronto, eu sempre trabalhei, né? Nunca deixei de trabalhar. Eu emociono-me um bocado porque eu assim, doeu-me por mim, por deixar a família, mas porque eu dizia assim, o Benfica para ele era tudo. Sei que tive ainda 3 meses à espera que isso não acontecesse e que o Benfica fizesse uma proposta. Se fosse uma proposta mais baixa, não saía do Benfica. E doeu-me muito a mim, sofri imenso, mas eu acho que ele também sofreu muito. Acho, não tenho a certeza. Ele foi o único que depois saiu daquela equipa. Eu vinha aqui aos jogos, cheio, com a Inês, ainda não tinha a Beatriz, e eu lembro-me, eu só me dava vontade de chorar, porque a Inês dizia assim, oh mãe, o pai não está... A primeira vez que o Benfica vai jogar a Barcelos, era um torneio dos Galos, o Galo de Barcelos, e a Inês, oh mãe, vê o Luís Ferreira, vê o Vítor Fernando, vê todos a entrar, e disse, oh mãe, o pai não está ali. E ela, pequenita, com 4,5, pronto, já esperta, mas ao mesmo tempo, ela assim, pois não, filha, o pai já não está no Benfica. E foi um sofrimento muito grande. E quando vinhamos cá, para ele jogar aqui no Benfica, e eu sei que lhe custava imenso, marcou 4 golos uma vez aqui, e eu sei que lhe custou horrores, horrores. Era profissional, mas eu acho que para ele o Benfica é... E foi muito duro por tudo, por família e por ele deixar o clube de coração dele, de uma paixão, e embora tivéssemos que ter tomado essa decisão. E fui-me embora, e o Benfica a ficar a dever essa dívida. Nunca exigi ao Benfica nada, Marta. Houve muita gente que pôs o Benfica em tribunal, e o Paulo Almeida não pôs o Benfica em tribunal, nunca ia pôr o Benfica em tribunal, mesmo que o Benfica não me pagasse. Passado uns anos mais tarde, estava em Barcelos, o diretor do Hóquei Patins na altura, o Sr. Orlando Mascarenhas, que esteve como presidente da secção de Hóquei Patins, ligou-me numa altura que ia ser Barcelos-Benfica. Falei, Paulo, a gente sabe a dívida que o Benfica tem contigo, eu vou-te levar o cheque para pagar a dívida que o Benfica tem contigo. E assim aconteceu, o Benfica não ficou a dever nada, mas eu também não punha o Benfica em tribunal.
Ficou essa mágoa. Eu sempre pensei que um dia, eu sempre pensei e sempre disse à minha família, concretamente à minha mulher e às minhas filhas, que um dia eu vou regressar para o meu clube. Não sei como. Se tu me perguntas, gostavas de acabar a carreira enquanto jogador, como jogador do Benfica, gostaria. E quando ele, efetivamente, aos 41 anos diz que vai desistir, eu ainda era muito nova, tinha 9, 10 anos, mas eu gostava de vê-lo mais a jogar. E às vezes as pessoas ainda me perguntam se eu me lembro, e eu lembro-me bastante bem. E quando não me lembro, vou recordar ao YouTube, que tem lá muitas ainda as passagens dele e as famosas picadinhas. E vou recordar, porque também falado em casa, também me vão aqui recordando um bocadinho, mas sim, vi-o jogar e gostava ainda hoje, às vezes, quando ele vem com os patins, eu digo-lhe muitas vezes que gostava que ele voltasse a jogar só para eu ter a oportunidade de o ver mais velha e perceber mesmo aquilo que ele está a fazer, porque era um jogo bonito. O meu pai a jogar era lindo. Eu era jogador da Juventude de Viana e tinha sido convidado para ser jogador e treinador. E quando toca ao Benfica, o telefone outra vez lá está, o Benfica, eu nem olhei para trás, disse logo, eu vou para o Benfica. No momento em que ele sabe que volta ao Benfica, não me vai sair da memória porque eu estava sentada na mesa e o meu pai diz, lembras o que é que eu te disse? Fala assim para a minha mãe sem perceber nada e sem acreditar. E ele disse, eu recebi o convite. E a minha mãe parece que parou tudo. Que um dia eu queria regressar ao Benfica, como jogador, como treinador, o que fosse para ajudar o meu clube, fazer parte de uma equipa técnica do Luís Chénica, na altura como treinador principal. E a minha mulher sempre me disse, era o teu sonho, e disse logo, vai-te embora. Eu só lhe disse, vai, é o teu sonho, vai. E as meninas e tu, vai que eu vou a seguir. E fiquei sozinha lá em Barcelos. E não me importei porque era o sonho dele. A Beatriz, muito pequenininha, chegava à casa, pai, e a minha mãe dizia, oh Beatriz, mas o pai não está em casa. Mas eu lembro perfeitamente da sensação de abrir a porta de casa porque lhe queria contar alguma coisa do meu dia e abri e gritava pai, porque a nossa casa era um bocadinho grande, então eu queria que chegasse lá acima e de repente a minha mãe da cozinha olhava para mim e parecia que falávamos com o olhar de tristeza de o meu pai não está. Obviamente que fiquei super feliz do meu pai voltar realmente ao clube do coração dele, portanto à paixão dele. Mas ao mesmo tempo a pensar que tinha que deixar ali os meus amigos todos e como é que queria ser, porque eu vim para Oeiras a meio de um 12º ano, ainda por cima uma idade crucial, não é? A entrar para a faculdade, exames nacionais, portanto para mim foi um bocado complicado. Mas lá está, eu acho que isto primeiro estranha-se, depois entranha-se e eu acho que foi a decisão acertada. Ficámos lá um ano sozinhos, também não foi assim tanto tempo. Não hesitei e vim para o Benfica. Estou aqui com muita alegria, com muito empenho e trazer ao hóquei do Benfica os títulos que esta equipa, este clube merece e esta equipa também merece. Essa proposta começou-se a falar que o presidente da secção na altura queria lançar o hóquei patins feminino e quando ele um dia aparece-me no gabinete dos treinadores, olha, vou lançar mesmo o hóquei patins feminino e vou-te entregar esse bebê a ti e tu é que vais criar esse bebê. E quando fizeram o projeto disseram assim, olha, estas jogadoras vêm para o Benfica, são praticamente as jogadoras que nenhum clube pegou. Oh, está bem, sim senhora. Primeiras semanas foi ver como é que elas patinavam, se patinavam bem, se sabiam travar para a esquerda, sabiam travar para a direita, sabiam andar de costas, sabiam fazer uma boa recepção de bola. Isso foi o trabalho basicamente do primeiro mês, um mês e meio, 2 meses, foi recepção de bola, parar bem a bola, levantar a cabeça, coisas básicas da modalidade que eu tentei
pôr, mas tinha que ser uma coisa mais rápida, porque as provas já estavam a começar. Eu nem sequer treinava no Benfica. Eu treinava no pavilhão da Parede, das 10h30 à meia-noite. E saía do pavilhão da Parede, fechávamos o pavilhão da Parede, à meia-noite e meia, 1:45, e as miúdas tinham que ir estudar, outras tinham que trabalhar no dia a seguinte. Foi muito, muito puxado o primeiro ano. A gente perdeu a Taça de Portugal aqui no Benfica por penaltis, contra o Lubinhos, e ganhámos o Campeonato Nacional, e eu, a meio do campeonato, disse a elas, olha, a gente vai pela Nacional, e o Truquel, que é a equipa mais forte, vai pela Autostrada. Vamos ver quem é que vai lá chegar primeiro. E conseguimos as enganar, é que fomos campeões logo no primeiro ano. Acho que a nossa equipa evoluiu de uma maneira brutal. Acho que em setembro ninguém imaginaria que este seria o desfecho final. Acho que estamos todas de parabéns e acho que o Benfica mereceu e os nossos adeptos também. Trabalhar com o Paulo é um privilégio, um orgulho gigante e é uma sorte tremenda poder trabalhar com ele desde 2012. É a única atleta que está comigo estes anos todos e é a única atleta que também tem estes títulos todos, que se pode gabar que ela e o Paulo Almeida são as duas pessoas dentro da equipa com os 52 títulos, como tu disseste, que eu nem sabia, que o Benfica já conquistou. São grandes mulheres, grandes jogadoras, grandes pessoas. Sou muito feliz com elas, Marta. E vou dizer aqui uma coisa que a Marlene gosta de ouvir. Eu nunca fiz o trampolim do feminino para o masculino. Eu estou no feminino de corpo e alma e é 100%. Chego muito tempo antes do treino, para 1h30, 2 horas antes do treino, independentemente do treino já estar preparado, porque os treinos são preparados no princípio de cada semana. Por exemplo, para a semana, chega ao sábado, preparamos a semana que vem, é sempre assim. Basicamente também preparamos os treinos, também consoante os adversários. Isso é preparado por mim, pelo meu adjunto, também é treinador adjunto e preparador físico e o treinador de guarda-redes. Pessoal, como é que fazemos hoje? Qual é o que está aí preparado? Pedro, o que é que está preparado para os guarda-redes? Eu acho que hoje era importante fazermos integrar finalização, principalmente, algumas movimentações que, por causa do jogo contra o Paulo, pensar um bocado naquilo que nós vamos fazer no domingo. E quanto tempo é que precisas para isso tudo? Se calhar para aí meia hora. Não pode ser mais, que eu preciso de 30 minutos finais. Tudo, Pedro, quanto tempo é que precisas para... Estava a aquecer agora, fazer o aquecimento articular com elas, aquecimento motor, fazer aí 2 ou 3 situações de posse-bola e o ataque à perda da bola, consoante aquilo que não conseguimos falar. É conseguir meia hora com o Pedro? Tu precisas fazer? Não,
Porque o maior também dá para ti? Sim, acho que sim. Pronto, ficamos assim. Depois a outra meia hora fica para mim. Parte final, para a gente finalizar, fazer a parte do conjunto. Uma das mais-valias que o Paulo tem e uma facilidade muito grande de lidar entre nós é o Paulo ouve-nos todos, ouve as nossas opiniões e depois diretamente ele aplica a sua decisão. Não me lembro nos últimos 10 anos que falássemos menos que, por exemplo, 3 chamadas por dia. Isso não acontece nunca connosco. Estamos sempre a partilhar. Por vezes durante o dia ele vai pensando em algumas jogadas, em algumas situações, partilha comigo, eu dou-lhe a minha opinião e depois à tarde voltamos outra vez a falar até chegar aqui ao pavilhão e aí sim, quando chegamos ao pavilhão aprovamos as coisas e a ideia do Paulo transpomos para dentro da pista e até hoje tem dado resultado, felizmente tem corrido muito bem. É uma pessoa que tem uma partilha enorme e tem um conhecimento enorme e só facilita a nossa vida, não é? Que a carreira de jogador é muito mais facilitada que o treinador. O treinador é como é que as jogadoras estão hoje, como é que o dia delas correu. Então, menina. Como é que é? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha as meninas! É. Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Tudo em cima? Está tudo bem? Sempre bem. Eu sou um treinador muito preocupado com as minhas jogadoras, porque telefono para elas durante a semana, saber se elas estão bem, se precisam de alguma coisa. Já enquanto jogador eu fazia isso e dizia estes treinadores não percebem nada, que os jogadores precisam de algum carinho e acho que elas precisam, além de ser jogadoras, são mulheres e têm as suas vidas no dia-a-dia e precisam de um carinho do treinador. Eu faço muitas videochamadas para as jogadoras, não há nenhuma jogadora que não te possa dizer que eu não falo com ela ou que eu não faço uma videochamada com todas elas e acho que isso também ajuda a que elas sejam mais motivadas, mais confiantes para a semana de trabalho. Depois do treino, falamos os dois um bocadinho. Essa agora está boa, está bem para ali. Se vocês queriam que eu começasse a rir, eu ali a falar e vocês as duas a fazerem palhaçada, eu a ver. Se há pessoa que conhece a componente psicossocial de uma mulher, é o Paulo. Competitivamente, fora da competição também. Portanto, o Paulo consegue aqui reunir as ferramentas dentro e fora da pista para poder lidar com mulheres, para poder lidar com seres humanos como nós, porque não é fácil, porque muitas vezes transportamos coisas de fora para dentro da pista e ele é o primeiro a saber separar, a saber filtrar, a saber gerir. É uma pessoa muito preocupada, que não se preocupa só o dentro da pista, preocupa-se também muito daquilo que nós somos fora da pista, o nosso bem-estar fora da pista, porque no fundo é esse fora da pista que nos permite estar bem dentro da pista. Portanto, a componente humana dele tem um coração gigante, é uma pessoa muito humilde, é um ser humano que está sempre preocupado, é amigo do amigo. Portanto, o que eu valorizo mais é essa componente humana que o Paulo tem. Sou uma atleta deslocada, digamos assim, também estou a estudar, estou longe de casa e então nos primeiros momentos em que vim para aqui, ele fez essas chamadas que às vezes duravam um pouco tempo, outras vezes duravam mais, mas sempre para perceber se estava tudo bem, se o dia estava a correr bem e acho que isso é uma parte muito boa e diz muito sobre a pessoa que ele é. Acho que ele já estaria apto para dar workshops de como trabalhar no desporto feminino, porque é sem dúvida a pessoa que eu mais vi que melhor sabe lidar com mulheres dentro e fora do desporto. Acho que o facto de ele ter 2 filhas ajudou bastante, mas acho que também é um bocadinho um talento que ele tem dele mesmo. Não sei se também é o facto de ter meninas, mas eu acho que é dele. Ele fica mesmo tipo vaidoso de ter acompanhado o percurso, fazer parte da história delas. Graça que ele lá em casa estamos a falar, ele diz, eu não tenho 2 filhas, eu tenho quase 20, porque ele fala aqui das jogadoras e todo o suporte técnico, para ele é tudo filhos, porque o meu pai é muito família, é muito carinhoso, é muito toque. E aqui as jogadoras como a Celeste, como a Marlene, que ele viu mesmo com 15, 16 anos, portanto ele também viu as pessoas crescerem ou acompanhou as que já saíram. E, portanto, é um Paulo muito também familiar dentro de campo, tanto em casa para nós, como sangue, mas depois dentro de campo para elas ele é completamente pai e elas costumam chamar-lhe pai, psicólogo, treinador, portanto ele é tudo num. O homem dos 7 ofícios, neste caso. Costumo dizer que sou a que lhe dou menos trabalho. Eu não o chatei, Marta. Quando agora soube que ia ser avô,
dizia-me assim, eu queria que fosse um rapaz, porque é mulheres aqui em casa, é mulheres no trabalho. Eu estou farta de enjoar Eu já estou um bocadinho farto de mulheres. Mas pronto, vai-lhe cair outra mulher na rifa, portanto temos pena, tem que se aguentar, mas o que ele é para nós, eu acho que ele transporta isso para as jogadoras. Eu acho que ele é muito paternal com elas, está sempre a perceber se elas estão bem, se comeram, se já chegaram a casa, se... Pronto, porque principalmente aquelas até que têm as famílias que não são de cá ou que têm as famílias longe, acho que isso também realmente depois diferencia e vê-se o carinho que elas têm por ele também. Além de um treinador, eu sou um amigo e elas sabem que podem contar comigo tanto aqui dentro como fora daqui dentro. Eu só não faço aquilo que eu não tiver ao meu alcance, porque elas sabem que eu sou o primeiro a brincar com elas antes do treino e depois do treino. Há uma coisa que elas sabem, Marta, é que a hora e meia de trabalho é para trabalhar. Não gostei nada do treino de ontem. E vi as jogadoras a sofrer golos e pouco preocupadas a sofrer golos. Para mim é facadas que estão-me nas costas. Pá, eu nem no treino gostava de perder. É aqui que vocês mostram, semanalmente, diariamente. Falta de atitude comigo, não. A gente pode perder todos os jogos, mas temos de deixar lá a pele. Seja num treino, seja num jogo. Se vocês acham, foram para casa satisfeitas com o treino que fizeram ontem, pensem bem no que fizeram ontem. Bora? Benfica, siga. Às vezes dá-nos palestras, sermões, algumas repreensões, mas acho que faz todo o sentido. Naquele dia em específico fez todo o sentido. Nós já estamos habituadas ao método de trabalhar dele. Ainda bem que assim é, às vezes nós precisamos de um murro em cima da mesa. E o Paulo é essa pessoa que tem essa capacidade de se afirmar, de se fazer ouvir, e acho que é um grande líder e é um condutor de pessoas e que faz o barco andar mesmo quando às vezes ele está estagnado. Motiva-me ganhar, Marta, todos os dias. E motiva-me porque eu era assim enquanto jogador. Eu não gostava de perder um treino sequer. E quando perdia um treino com os meus colegas, eu ficava danado, ia para casa chateado, a pensar no dia seguinte para ganhar o treino. Sadi, Marlete, Sadi! Fecha! É só o passe, Sofia! Passe, Raquel! Vai ser! Vai, Sofia, cuidado! Sai, Sofia! E acho que também consegui incutir nelas, porque tu vês aqui, se fez ver aqui um treino do princípio ao fim, vais ver elas a discutir umas com as outras porque querem ganhar o treino, umas às outras. E isso para mim é a maior alegria. Sinal que eu estou a tentar dar alguma coisa às minhas jogadoras. O querer ganhar, o querer ser primeiro, o não perder no treino. Para mim isso é o que me motiva, todos os dias. Eu hoje estou aqui contigo, vou para casa, vamos todos para casa, vou-me deitar, amanhã de manhã já estou pronto outra vez para dar tudo outra vez em prol do Benfica, em prol da equipa, em prol de mim. Mas o Paulo Almeida gosta muito de intensidade, de velocidade, de raça e isso são aspectos que ele procura sempre manter em todos os treinos e quando o nível não se mantém tão alto, ele é o primeiro a parar o treino e dizer minhas amigas, não vimos aqui gastar água e luz ao Benfica porque isto é exigência máxima, portanto vamos manter o foco. É o papel dele como treinador. Há treinos que somos melhores e ele não ralha tanto, mas há outros que ele também tem que nos chamar a atenção para as coisas que fazemos mal e para as coisas que podemos melhorar. Ontem foi uma alegria enorme no treino, porque conseguimos transpor para o campo aquilo que o Paulo realmente queria e ao final da hora e meia de treino chegámos os dois, ficámos na cabine e ele, com uma simplicidade enorme e uma alegria tremenda, nos disse: Pedro, hoje realmente fizemos um grande treino, as meninas estiveram muito bem e esta semana, como é a semana da Liga dos Campeões, eu sinto-as focadíssimas e isso ajuda-nos no dia-a-dia. Neste momento não calço os patins, sabes porquê? Porque eu tive que desarrascar uma atleta porque tinha o patim muito grande para o tamanho da bota e eu tive que dispensar o meu patim para essa atleta. Porque geralmente, Marta, os jogadores não sabem, mas o patim, quanto mais pequeno, melhor para a mobilidade, para travar, para arrancar, para fintar.
o meu chassi, que é a parte de baixo metálica da bota, era muito grande para o número de bota que eu tinha. E então ele tinha o número, o chassi do patim dele era o número que eu precisava, e então ele emprestou-me o chassi dele para eu poder utilizar enquanto estou aqui. E as jogadoras chegam aqui, o Paulo, além de um treinador, às vezes faço de treinador, faço de pai, de amigo, de conselheiro e de mecânico também. Porque a questão do patim não tem aquelas bases que nós tivemos, por exemplo, o tacão, que é o tacão do patim. Quanto mais em baixo estiver, eu levanto menos o pé atrás. Se tu tiveres o tacão muito em cima, levantas muito o pé, eu vou arrancar primeiro que tu. São pormenores, Marta, que vão fazer a diferença depois no treino, depois no jogo. E essa atleta, por acaso, melhorou o seu rendimento só de baixar do patim 15 para o patim 14. Senti bastante diferença, principalmente na mobilidade do pé e também na velocidade. Eu não tinha noção que o facto de mudar o chassi poderia fazer tanta diferença. Sinto que melhorei a minha velocidade e era uma coisa muito importante. Uma boa roda faz toda a diferença, um bom rolamento faz, porque os rolamentos mais rápidos, tu rodas a roda nunca mais para. Se for um rolamento mais fraco, chega uma altura a roda para, tu tens de puxar mais as tuas pernas. Por isso, todo o pormenor na nossa modalidade é importante. Ele diz muitas vezes: utiliza bem a patinagem, com as tuas travagens e mudanças de direção é fácil enganar as adversárias, portanto utiliza muito mais isso. E a verdade é que a partir do momento que eu comecei a trabalhar ainda mais a patinagem, porque a dominava, consegui passar muito mais vezes pelas adversárias, portanto aspectos pormenores que para nós enquanto atletas muitas vezes achamos que são pequeninos, mas aos olhos de um treinador fazem toda a diferença e realmente fazem muita diferença. Mas eu gosto muito de falar com ele enquanto jogador. Muitas vezes eu vou ao encontro dele e pergunto-lhe o que é que para ti é mais fácil ou é mais difícil enquanto jogador para eu como guarda-redes poder contornar isso. Temos várias vezes essas conversas, a nível de material também, muitas vezes o facto de jogarmos com materiais mais escuros. O Paulo é o primeiro a chegar ao pé de mim e a dar-me conselhos de qualquer vertente, não só quística, a nível de material, a nível de competição em si. Portanto, o facto de ele não ter sido guarda-redes, ele também sabe respeitar e perceber até onde é que pode ir, dado que não foi a posição que ele jogou, mas eu tento muito utilizar as ferramentas que ele tinha enquanto jogador para me tornar melhor guarda-redes. Este fim de semana temos aqui um jogo da Liga dos Campeões, que é um jogo muito importante, e todos nós sabemos que são os atuais campeões da Europa, que é o Palau, que tem uma grande equipa, e nós também queremos ser uma grande equipa e já somos hoje uma grande equipa. Queremos lutar sempre contra as equipas melhores, queremos andar na alta roda do hóquei feminino, e o Benfica tem-me dado a mim esse privilégio todos os anos entrar nas competições europeias, por isso é que o Benfica é grande em tudo, e analiso geralmente equipas espanholas porque requer um bocadinho mais de cuidado, de análise de vídeo, que já foi feito. Ontem fizemos o vídeo de meia hora a analisar o que é que o Palau praticamente faz em termos atacantes, em termos defensivos, como é que ataca, como é que defende, para nós também elas terem toda a informação para chegarem ao jogo, conseguirmos chegar ao final dos 50 minutos com uma vitória, que é isso que nós queremos. Fazem o aquecimento de ténis, depois vão se equipar e quando vêm com o equipamento do hóquei já prontas para finalizar o aquecimento, eu venho cá ver, espreito um bocadinho o aquecimento das minhas jogadoras, olho para o lado contrário para ver como é que está a equipa contrária, ver as jogadoras da equipa contrária e depois vou para o meu gabinete à espera que acabe o resto do aquecimento e quando elas estiverem prontas para dar as últimas palavras para começar o jogo, eu entro dentro da cabine e dou as últimas palavras. Hoje, ganhamos o jogo, temos de fazer um jogo perfeito. O que é que eu digo um jogo perfeito? É, na defesa, haver muita entreajuda. Se elas entrarem no corredor esquerdo, o nosso corredor direito tem que encolher para haver entreajuda. Não podemos abrir demasia, deixar o corredor sozinho. Não podemos dar transições ao Palau. Quanto menos a equipa contrária tiver a bola, mais dificuldade elas vão ter. Está bem?
não tenham pressa de chegar à baliza se for só numa transição. 3-2, 2-1, temos de tentar chegar à baliza para fazer gol. Senão, posse de bola. É jogo para a bola entrar lá dentro. Como é que ela entra, não sei. Mas a bola tem que entrar lá dentro. Elas não vão só à bola. Quando não chegam à bola, vão bloquear o corpo. E vocês a mesma coisa. Não têm confiança que chegam à bola, só com o stick, bloqueia com o corpo. Já não passa. Minhas amigas, hoje é outra vez o fatinho de macaquinho todo sujo. Para ganharmos. Depois, minhas amigas, muita garra, muita vontade. Celos na baliza, Emi com a Raquel atrás, Marlene e a Sara começam o jogo, está bem? Bora lá, malta, bora lá! Vamos lá, meninas! Com inteligência, com cabeça. Bora, bora! O Paulo Almeida tem uma frase que é: nós nunca nos cansamos de vencer, e isto é muito característico do Paulo Almeida e das equipas do Paulo Almeida. Portanto, quando a mentalidade é esta, mais facilmente conseguimos conquistar tudo o que temos ao nosso alcance. Eu acho que o caráter do Paulo, a exigência e a capacidade de trabalho que o Paulo tem, não só ele próprio, mas também de fazer os outros, e no fundo acho que das maiores competências do Paulo são as competências humanas. O Paulo consegue levar o barco inteiro com ele. Nós podemos não ter a melhor equipa, mas com o Paulo nós acreditamos que somos a melhor equipa. Eu tenho tudo à disposição do Benfica, não falta material, não falta condições de trabalho. Se querem ser massajadas, tem um massagista para ser massajadas, temos um posto médico a trabalhar 24 horas para a recuperação das jogadoras, temos um preparador físico, temos um treinador de guarda-redes, temos médicos, temos clínica, não falta nada. Falta continuar a conquistar títulos e bater recordes acima de recordes. É o que eu digo a elas. Em termos de provas nacionais, como tu sabes, já não perdem há muitos anos, e é continuar a bater esses recordes. Este ano voltar a conquistar a Taça de Portugal, voltar a conquistar o campeonato, voltar a tentar conquistar a Liga dos Campeões. Este ano entramos em 6 competições, já ganhámos as 3 primeiras, faltam outras 3, vamos correr por elas. Obrigado. Oh, Sarinho. Parabéns, Sarinho. Parabéns, Paulinho! Como é que é? Oh, estamos a perder um 0. Estamos a perder um 0. Parabéns, Sarinho. Muito feliz, pá. Está a ficar velhote o meu Paulinho. Parabéns. Para começar o jogo, a Lili, a Émica, a Leonor, a Inês e a Moncóvia, está bem? Circulem bem a bola, não se agarrem demasiado à bola, há muito espaço para jogar, dá a bola e corta, está bem? Tentem fazer isso o mais rápido possível, está bem? Nas transições, quem vai buscar a bola, quem apanhar a bola, levante logo a cabeça, se puder uma transição 3-2, lança logo a bola, está bem? A pista é muito grande para jogar, por isso, joguem simples, está bem? Vamos lá. Bora, meninas, vamos lá. Vamos lá, meninas. Bora. Sentimento para hoje. Mas isto demora tempo. Sentimento para hoje, Paulinho? Sentimento. Mas um jogo para ganhar, Esta ligação que temos, capitão-treinador, é fundamental também naquilo que é
o sucesso da equipa. Portanto, procuramos manter uma ligação próxima e sermos o complemento um do outro. Portanto, vejo muito a nossa relação assim, não numa perspectiva de exigência, mas numa perspectiva de compromisso de treinador e capitão. Vamos embora, embora. A vitória! Vai agora, vai agora! Mocóvio! Leonor, quando a Mocóvio vier fazer o bloqueio, quando fizeres, faz um compasso de espera que é para ela se pôr na posição para tocar na bola. Não passes logo, não passes logo. Frente, Inês, frente! Sai! 3! Calma, calma, Mocóvio, calma! Aí! Vai! Sai, sai, sai! Sai! O ritmo está bom, a intensidade está boa, estamos a tocar bem a bola. Atenção depois, quando vem nas laterais, olha, Leonor, quem vem nas laterais, quando a Moncóvio ou a Inês vêm a fazer o bloqueio, tem que levar um bocadinho mais a bola, fazer um bocadinho mais de espera, para a minha colega pôs a posição correta, mas às vezes não pode ser só no ar. Tenta pôr também de rasteira. Agora temos que andar, Sara, está bem? Para suar um bocadinho, está bem? Hã? Sim. Mas cuidado para não se alajar. Exato, isso, exato. Solta a bola, dá e entra. Percebes? Está bom para correr um bocadinho, dar a bola e entrar. Dar uma bola e entrar, estás a ver? Certo? Vale a pena. Olha, não, e não vale a pena o gajo alajar-se aqui. Oi! Calma. Oi. Sandra! Sofia, calma, sim. Para não se alajar, o que é melhor? É que quando elas antes de chegar a mim, eu largo a bola. Faltam mais 25 minutos, jogamos como esteja 0-0, está bem? Emi, Raquel, Sara e Sofia. É a equipa que vai começar a segunda parte, está bem? Cola ali. Bora. Siga. Olha, aquela começar a passar-se dos limites, vem cá para fora logo. Não foi? Olha, como a Leonor fez agora. A Sofia estava sozinha ao segundo posto. É só levantar a cabeça. Quem vai nos corredores, vê se a minha colega está sozinha. É só pôr a bola rasteirinha. Ela foi só encostar, está bem? Olha, mesmo na altura certa. Raquel! Obrigado. Além de ganhar o jogo, eu gosto que a equipa jogue bem e que a equipa tenha a certeza que se deu tudo lá dentro, até à exaustão, quando acabou o jogo. A gente pode, é o que eu digo a ela, a gente pode perder com toda a gente, mas falta de atitude a minha equipa não pode ter. É inegociável? É inegociável a atitude para mim. A atitude, temos que dar tudo. Lá está aquela história do fato macaco, Marta. Eles têm que dar tudo. E o maior respeito que a gente tem pelos adversários é se puder ganhar por 5, não ganha por 2. Se puder ganhar por 10, não ganha por 5. Esse é o maior respeito que a gente tem que ter pelos adversários. E elas são muito sérias nisso. Benfica! Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, então as nossas almas para o menino Paulinho. Uma salva de palmas. Obrigado! Paulinho, uma lembrançazinha não podia ser melhor. Mas olha, tens que abrir Para e este dia não mostrar. podia ser melhor. Tens que abrir e mostrar para a câmara. A ver se percebes o que é. Lembra-te das tuas frases, Paulo Almeida. Fato macaco. Se o Benfica for campeão europeu, visto com todo o gosto o fato macaco, a noite toda, o dia todo, não tem problemas nenhuns. Quando ele quer apelar à responsabilidade de um jogo, quando nos quer puxar à concentração, ele costuma utilizar uma expressão muito típica do Paulo Almeida, que é: minhas amigas, hoje é dia de tirar o fato de gala
e vestir o fato de macaco. Ou seja, ele apela mesmo à responsabilidade e exigência. As palestras do Paulo, por vezes, ele não tem palavras caras, ele manda-nos vestir o fato de macaco relativamente a todos os jogos. Temos de sair de lá mesmo com o fato de macaco todo sujo. Não está sujo! Quando eu cheguei aqui a esta casa, não é esta, mas disseram assim, ó puto, aqui no Benfica o segundo lugar é o primeiro dos últimos. E essa frase ficou na minha cabeça até hoje e vai morrer comigo, e não é minha. E é aquilo que eu digo a elas. O empate ou a derrota para o Benfica não conta. O que conta é a vitória e dos títulos. Isso é o que faz história, é os títulos no final de cada ano no Cosme Damião. Ficar em segundo, aí ficaste vice-campeão nacional, o que é que isso me traz? Não me traz nada, Marta, não me traz felicidade. Traz até-me tristeza, porque eu não consegui chegar ao primeiro. Por isso a gente corre sempre pelo primeiro. Um cascol do Benfica, para se recordar. É frase mítica, sim senhor. Muito bonito. Nem a propósito do que... Nem a propósito, exatamente. A BTV fez questão de... Muito obrigado. De estampar aquilo que... Muito obrigado, é uma frase. E este cascol vai ficar num sítio sempre especial, não é? Concretamente, este sábado, se calhar já vou pendurar antes das jogadoras entrarem na cabine, para elas verem a frase, em que o Paulo Almeida gosta desta frase, muito desta frase. E achámos que assentava bem. Muito obrigado. E um cascol do Benfica fica sempre bem. E nunca é demais um cascol do Benfica. Martinha, isto é o amor. É um amor que não se explica, Marta. Sente-se. O nosso objetivo mínimo é chegarmos à Final Four. Agora tem que ser com cabeça, com inteligência, minhas amigas, está bem? Uma por todas, todas por uma. Como entendidos? É dar tudo 50 minutos. É lutar mais que elas. É disputar a bola com as duas mãos no stick.